Sob o comando de Rimuru, existem diversos monstros demônios, e todos têm suas hierarquias, indo de executivos, que é a mais alta, até os civis. Existem diversas unidades e esquadrões dentro de Tempest, das governamentais até as militares. Os esquadrões militares sempre estão sob o comando de alguns dos executivos principais, dos mais fortes, como Benimaru com Kurenai e a maior parte do exército, Gabiru com o time Hiryu, Gerudo com os números amarelos e Shion com a Yomigaeri. Mas dentre tantas tropas que habitam em Tempest, existe uma em especial, conhecida como a mais forte de todas elas. E eles são os Black Numbers, o Corpo Negro. E no vídeo de hoje vamos falar sobre essa organização tão poderosa, a mais poderosa de Tempest, os Black Numbers. Quem são seus membros e quão fortes eles são? Você quer saber tudo sobre eles? Então assista esse vídeo até o final e aproveita que você está aqui, se inscreva se não for inscrito ainda, ativa o sininho para não perder uma versão ou lançamento daquele Tabuledão. Eu estou contando com o seu like, com o seu joinha, para ajudar o vídeo a crescer novas alturas e recomendar mais ainda para outras pessoas. E vire membro se você puder, porque virando membro você vai ter acesso a vídeos exclusivos sobre comentários dos animes da temporada, além de recomendações de mangás, webtoons, novels e claro, você vai estar apoiando o meu trabalho. Os Black Numbers, ou Números Negros, ou Corpo Negro, são uma unidade de elite em Tempest, especializados principalmente em serviços de inteligência, mas mesmo que seja serviço de inteligência, eles ainda são os mais fortes ofensivamente em questão de força. Ela é composta apenas pelos demônios mais fortes da Federação e é liderada por Diablo. Eles servem diretamente a Rimuru, tendo o apelido de Tropas Pessoais do Rimuru. É bem engraçado isso. O nível de desastre desse time é em torno de rank A até o S, sendo considerada a unidade mais forte de todas em Tempest. E de longe também, de lavada, não tem nenhuma que chega nem perto dela. Eles possuem mais ou menos ali 711 membros que consistem em 4 demônios primordiais e abaixo deles estão seus 7 subordinados oficiais que lideram cerca de 100 demônios cada um. E dentre os 711 demônios do esquadrão, um é um deus demônio, 5 são Demon Peers, 5 são arquidemônios, alguns são nobre demônios, 100 deles são demônios sem nome e as outras centenas são de demônios maiores, ou seja, é muito demônio de muita hierarquia e ranking e força diferente. E depois de eles serem invocados, eles possuíram os corpos artificiais criados das cápsulas de crescimento dentro do labirinto da Ramírez, que eram umas cápsulas de crescimento assim, de corpos artificiais para espíritos mesmo, que o Rimuru criava tanto para os demônios, quanto para as dríades, quanto para qualquer outra forma de vida espiritual que queira ter um corpo físico, como por exemplo também Ifrit usou um, e as dríades outros. Isso tudo só aconteceu porque depois do festival de abertura da capital dos monstros, o Diablo foi até o inferno para achar e reunir uma força que fosse digna de servir Rimuru. E você sabe que se foi o Diablo que foi, os níveis e padrões que ele tem são um pouquinho altos, não é mesmo? E enquanto ele procurava por demônios em potencial, ele acabou achando um demônio único que comandava cerca de 100 outros demônios. Um demônio único, para quem não sabe, é um demônio que nasceu com uma habilidade única. Então o Diablo decidiu recrutar ele na base da porrada, e mais tarde ele seria nomeado Venom por Rimuru. Além, claro, de persuadir outros 3 demônios primordiais como ele, Blink, Violet e Johnny, que mais tarde seriam nomeadas como Testarossa, Última e Carreira. Na Light Novel é persuadiu, galera, mas todo mundo sabe que na Web Novel o cara encheu todo mundo de porrada até não aguentarem mais. Foi engraçado isso, eu prefiro 1000 vezes encher todo mundo de porrada até não dar mais. Mas na Light Novel ele persuadiu elas e elas foram dar uma chance ou matar o Rimuru. E é claro que o Rimuru nem se assustou com elas, ele tratou elas como se fossem meros subordinados e elas falaram: meu Deus, eu tenho que servir esse slime. O líder desse grupão de demônios é o Diablo, enquanto a Testarossa é sua co-líder e braço direito, enquanto a Última e Carreira são generais de unidade, mais ou menos assim. E cada um dos líderes tem seus oficiais designados, que seria no caso o Diablo tem o Venom, um demônio único que é um arquidemônio, a Testarossa tem o Moss, um Demon Peer e o Cien, que é um arquidemônio, a Última tem o Veyron, que é um Demon Peer e Zonda, que é um arquidemônio, e a Carreira tem os arquidemônios, Agera e Spirit. Então agora vamos falar um pouco dos oficiais dessa grande organização que está quase uma grande família. O líder e fundador Diablo, que é um deus demônio, que também é um primordial preto, o Noir, ele é um dos 12 executivos do Rimuru, sendo o mais forte entre todos eles, mesmo que tenha Zegion lá no páreo, que seja um counter oficial de demônios, o Diablo ainda se mantém como o número 1 de Tempest.
A co-líder é Testarossa, que é uma Demon Peer também e é conhecida como a Primordial Branca, Blank. Ela é uma dos 2 executivos de Rimuru e o braço direito do Diablo dentro do esquadrão. Uma das 2 generais de campo, que é a última, que também é uma Demon Peer e a Primordial Roxa, Violet. Ela é um dos 2 executivos de Rimuru e oficial dentro dos Black Numbers. E a última general, Carreira, que também é uma Demon Peer e Primordial Amarela, Jaune. Ela é uma das 2 executivas de Rimuru também e é uma oficial dentro dos Black Numbers. E vamos passar para os 7 tenentes abaixo desses líderes, começando por Venom. Ele é um arquidemônio que possui uma habilidade única, ou seja, um demônio único. Ele é da linhagem do Diablo e nunca contesta seu líder, e claramente tem muito medo do Diablo porque o Diablo desceu a porrada nele muitas vezes, por acaso. Ele é um tenente direto sob Diablo. Seguimos para Moss, que ele é um Demon Peer com mais de 10.000 anos da linhagem da Testarossa. Ele segue ela desde que eles estavam no inferno e depois dos primordiais ele é o demônio mais forte existente, ou seja, apenas abaixo ali dos 7 reis ele tá no páreo. Ele é um tenente, claro, como disse, direto da Testarossa. Passando vamos para Cien, que é um arquiduque da linhagem da Testarossa e ele é um tenente da mesma. Passando vamos para Varion, que é um Demon Peer e mordomo da última. Acredito que ele seja da linhagem dela também, embora não tenhamos com certeza uma confirmação, mas provavelmente ele é porque não tem sentido ele não ser. E ele é o demônio mais forte abaixo de Moss, ou seja, existem os primordiais, Moss e Varion nessa sequência e é muito interessante isso. E claro, ele é um tenente da última. Seguindo vamos para Zonda, que é um arquidemônio da linhagem da última e ele é um tenente dela. Seguindo-vos para Agueira, que é um arquidemônio que eu acredito que seja da linhagem da Carreira e serve, é claro, a mesma. E Esprit, que é um arquidemônio da linhagem da Carreira, descrita como uma cabeça de vento e que também é da linhagem da mesma. É muito legal ver esse ranking de poder dos Black Numbers, que além dos primordiais também existem muitos demônios poderosos, como por exemplo o Moss e o Varion, que abaixo dos primordiais são os demônios mais fortes existentes, ou seja, o Rimuru não tem apenas potências sendo primordiais, ele também tem os subordinados primordiais que são muito fortes e é muito legal de se ver isso, é muito legal de saber isso, porque os caras realmente é OP. Como eu já disse, quando isso foi criado foi basicamente o Diablo e, entre aspas, persuadir elas, não é mesmo? O cara desceu a porrada em todas elas, mas é claro que as palavras bonitas persuadiu são as que são usadas. Então, elas foram até lá decidir ver o Rimuru, porque era incomum ver o Diablo, o Noir, o Primordial Preto, tão interessado em alguém que não seja ele mesmo, porque o Primordial Preto sempre foi peculiar. Então elas foram dar uma olhada no Rimuru e se elas não gostassem dele, elas iriam matar ele. Mas é que tá. Lá a Carreira estava usando sua intimidação ao máximo. Ela estava usando tudo que ela podia para intimidar o Rimuru, para ver o que ele iria fazer, se ele ia ficar em alerta, se ele ia tentar matar elas, o que, porque elas estavam testando ele. Mas é que tá. Enquanto elas estavam tentando intimidar ele ao máximo, o Rimuru sentiu aquele poder e falou: "Ah, elas devem ser umas demônios bem fortinhas, né, Diablo?" E isso quebrou aquilo ali, ó. Quebrou. A Carreira decidiu que seguiria ele, a última decidiu que continuaria observando ele e a Testarossa falou: "Eu vou jurar minha lealdade para esse cara." Ele sentiu o poder de um primordial ao máximo e nem tremeu na base e sim chamou ele de Fortinho. Sim, meus amigos, é assim que o Rimuru conquistou o respeito de 3 outros primordiais, além de Diablo, e também prova que o Rimuru é bem acima dos primordiais. Ele sentiu o poder deles e pensou: "Ah, eles são demônios bem fortinhos", e não tipo: "Eu teria problemas para lidar com esse demônio." Essa é a diferença básica entre o Rimuru e os primordiais que servem sob ele. Então vou acabar esse vídeo sobre os Black Numbers agora, que você já tem um vasto conhecimento sobre os números negros, os Black Numbers, o corpo negro, ou, como melhor chamado, a força mais forte de Tempest, sem sombra de dúvidas, guiada pelo nosso queridíssimo Diablo. Então é isso, eu vou me despedindo de vocês aqui, deixa aquele like se você puder, compartilha o vídeo aí com todo mundo, com a sua mãe, sua prima, sua tia, sua avó, seu Facebook, compartilha com todo mundo aí que você puder estar compartilhando, se inscreva se não for inscrito ainda, e é isso, tamo junto e até a próxima.